Agora que nos aproximamos ao nosso congresso online sobre Santo Tomás de Aquino, você pode estar se perguntando por que eu deveria, me preocupar em conhecer este teólogo, este pensador, este santo que viveu tanto tempo atrás e qual é a importância, a relevância de Santo Tomás de Aquino para mim como cristão hoje? Bem, muitas razões poderiam ser dadas para responder a esta pergunta. Aqui eu proponho apenas 5 delas. A primeira é que Santo Tomás é, possivelmente, o mais completo, o mais preciso, o mais profundo dos teólogos na história da Igreja Católica. Então, Santo Tomás, com a sua obra imensa, conseguiu tocar uma grande variedade de temas e sempre com maestria, sempre com uma profunda visão espiritual, com este desejo de buscar a verdade em cada um deles e expressar em um modo que é realmente claro e que responde a grandes perguntas que nós temos sobre a nossa fé. Portanto, qualquer católico que deseja crescer no conhecimento da sua fé deveria conhecer Santo Tomás de Aquino. Uma segunda razão é que, precisamente por esta característica, o magistério da Igreja sempre deu grande importância à doutrina de Santo Tomás. Santo Tomás não é somente um teólogo, não é somente um dos teólogos na história do cristianismo, mas vemos em vários momentos da história como a mesma Igreja, através dos papas, dos concílios, toma a doutrina de Santo Tomás em vários aspectos e faz sua doutrina. Apenas para dar um exemplo, quando o Concílio de Trento define, após a Reforma Protestante, a doutrina sobre os sacramentos, é em grande medida a doutrina de Santo Tomás de Aquino que será a base das resoluções do Concílio de Trento. Portanto, estudar aquilo que Santo Tomás de Aquino escreveu é estudar não somente um dentre os grandes teólogos da Igreja, mas é estudar a fonte da doutrina que por tantos séculos serviu ao mesmo magistério para suas proclamações oficiais. Isto não é uma coincidência. Não? E isto é precisamente pela terceira razão que eu gostaria de oferecer. É o fato do equilíbrio na doutrina de Santo Tomás de Aquino. Não? Santo Tomás, com o seu amor à verdade, consegue um equilíbrio entre fé e razão, entre natureza e graça, entre fim sobrenatural do homem e o valor das coisas criadas neste mundo. Não? Portanto, todo o seu pensamento, todo o seu sistema filosófico e teológico está marcado por esse sentido do equilíbrio que sabe perfeitamente ver o valor de cada coisa, hierarquizá-las e apresentar com ordem aquilo que ele encontra ser a verdade na revelação. Uma quarta razão decorrente disto é que, em grandes momentos de crise, o pensamento cristão sempre recorreu a Santo Tomás de Aquino. O mesmo século XIII, no qual Santo Tomás viveu, foi um destes momentos de crise, não? Com a introdução da filosofia aristotélica no contexto da Europa Ocidental, que provocou um grande repensamento de vários conceitos teológicos, e Santo Tomás foi capaz de assimilar esta filosofia e propor uma forma de teologia que tomasse em consideração aquilo que Aristóteles propunha dentro perfeitamente da ortodoxia católica. Igualmente, algo semelhante passa no século XVI, após a Reforma Protestante, não? Com a necessidade de reformular, com a necessidade de explicar melhor certos pontos da doutrina católica, é justamente a doutrina de Santo Tomás que vai ser retomada aí. Igualmente, no século XIX, o Papa Leão XIII, diante da crise do naturalismo, do racionalismo, de todas essas ideologias que se opõem à verdade cristã, repropõe Santo Tomás de Aquino como modelo de teólogo, de pensador, de filósofo, de mestre da verdade para todos os cristãos. Não? Então, em cada um desses momentos de crise, o pensamento de Santo Tomás de Aquino sempre foi um farol luminoso para a Igreja. Também neste nosso momento de crise intelectual, não? Com a proliferação de ideologias anticristãs, com confusão sobre os conceitos básicos como verdade, humanidade, o pensamento de Santo Tomás pode ser de uma grande fecundidade, de um grande valor para todos os cristãos. Finalmente, uma quinta razão é que, se é verdade que Santo Tomás de Aquino
é fundamentalmente um teólogo, os seus escritos não tratam somente de teologia. Santo Tomás tratou de uma grande gama de assuntos e, a partir dos seus escritos, é possível tirar reflexões, tirar princípios que orientam o nosso pensamento como cristão na filosofia, no direito, na política, pedagogia, psicologia, nas artes, etc., etc. Então, conhecer Santo Tomás de Aquino, assimilar o seu ensinamento e os seus princípios, nos permite formar uma visão de mundo cristã que depois tem uma influência em tudo aquilo que fazemos no campo do pensamento. Estas são somente algumas das razões. Você poderá fazer a experiência e descobrir muito mais razões que nós, hoje, no século XXI, temos para conhecer a obra e a vida deste grande santo, doutor e teólogo. Espero que você possa nos acompanhar neste congresso online sobre Santo Tomás de Aquino.